Dando continuidade agora para o sexto ano, vou dar a segunda aula sobre o sistema nervoso, tá certo? Fazer primeiro uma revisão sobre arco reflexo, e depois falar dos órgãos dos sentidos, né? Então vamos embora, vem comigo. Então é o seguinte, aqui eu estou demonstrando o chamado arco reflexo, ou reflexo medular. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma criança, né, pisando num prego. Essa informação é sentida através de receptores dos nervos, que levam a informação através do impulso nervoso para dentro da medula espinhal. E da medula espinhal é acionado o neurônio que controla o movimento do músculo e a retirada do pé, né? É um mecanismo de defesa bastante rápido, que acontece mesmo antes da gente ter percepção do que está acontecendo. Dura milésimos de segundo. Então, tenho aqui, ó, novamente, o nervo com a sua terminação de ter um receptor. A informação vem um impulso nervoso, que é trazido pelo nervo, que entra na medula espinal. Dentro da medula espinal se conecta a um segundo neurônio, que leva a informação do impulso nervoso até o músculo, onde aciona a contração muscular. Chama de arco reflexo ou reflexo medular. Então aqui está uma imagem, né, da medula espinal. Nota que ela está protegida pelos ossos da coluna vertebral. Então os ossos da coluna vertebral protegem a medula espinal. E a gente observa aqui, né, o osso da coluna aqui, ó, protegendo a medula espinal. E eu tenho os nervos espinhais, né, que eu tenho a informação que entra na medula espinal, a informação sensitiva, e sai a informação do movimento, a informação motora, para retirada do dedo, do pé e assim sucessivamente. Vamos lá. Agora, nessas terminações nervosas, nós temos chamados receptores, né, que são responsáveis por medir o tato superficial, que é esse tato fino, né, a pressão, que é esse momento que, por exemplo, a gente aperta a nossa pele, né, essa sensação de pressão, calor, frio e também dor. Nós temos receptores também específicos para dor, tá certo? Que transformam essas informações em um impulso nervoso, tá? Esse impulso nervoso sobe pelos nervos, além de gerar essa resposta chamada de arco reflexo, que é extremamente rápido, também sobe pela medula espinhal e vai até o córtex cerebral, ou encéfalo, onde a informação vai ser processada. O local, o tipo de sensibilidade que for, de tato que for, certo? E é claro que no cérebro, né, aqui está a região onde nós vamos processar as informações de tato, tá certo? É nessa região aqui que eu estou pintando, tá certo? Então, nós temos um mapa aqui no nosso cérebro que informa qual região do corpo, o que aconteceu naquela região, tá certo? E no cérebro, nós vamos ver o seguinte, tem certas áreas do corpo que têm maior importância do que outras, que é a cavidade oral, a língua e mão, que são as nossas duas principais ferramentas da cavidade oral, que em relação aos alimentos, tem que ter muito cuidado, tem uma sensibilidade muito grande, e a mão, que é a nossa grande ferramenta, tá certo? Que nos distingue dos outros animais, né? Esse desenho, essa estrutura, esse homem todo esquisito, é chamado de homúnculo. Homúnculo. Homúnculo é um pequeno homem, né? Homúnculo sensorial ou sensitivo, que é o mapa que tem da importância de cada parte do nosso corpo no cérebro. Nota que se a gente comparasse um rato, um cachorro, um gato, a gente vai observar que no cérebro deles a informação do focinho é que é a mais importante. Enquanto a cavidade oral e a mão, no rato, no gato, no cachorro, tem uma importância muito maior do focinho. O focinho seria o grande instrumento que ele percebe o mundo, né? Esses animais. Tá certo? Depois que a gente processa essas informações, eu tenho as vias que descem. Então, nosso cérebro
processa as informações e manda um controle via medula espinal, que corre pelo mesmo nervo e vai lá controlar o movimento daquela região, né? Então, vou dar um exemplo. Eu trabalhei por um certo tempo de garçom e o que acontece? Eu tenho muito disso, né? Como eu tinha que proteger a bandeja, estar sempre ligado no que eu ia trabalhar. Quando alguém encosta no meu cotovelo, a primeira coisa que eu faço é eu gero um reflexo de defesa. Mas, pouco tempo depois, muito rápido, eu já sei o que aconteceu. Alguém encostou, tal, então já fico ligado. Mas nota, antes eu tenho um reflexo muito rápido e depois eu tenho a percepção correta e consigo controlar. Por exemplo, se a minha bandeja se desequilibrava, eu controlava. Então sempre eu tenho primeiro um arco reflexo, depois a informação sobe para o cérebro e depois o cérebro controla o movimento. Tá certo? Beleza. E quando a gente fala de controle do movimento, a gente fala de músculos, né, que vão estar ligados aos ossos e esses ossos formam um conjunto, né, chamado de articulação. Né? Então, vou dar um exemplo aqui da coxa. Né? Aqui nós temos o principal osso da coxa, que é o fêmur. Temos a articulação chamada de joelho e temos aqui dois ossos. Tá? Um que está mais, o certo não é dentro, esse seria medial, está mais para dentro do corpo, medial, é a tíbia, e mais dois ossos que estão laterais, chamados de fíbula, tá certo? Nota o seguinte, quando a gente faz o movimento do nosso joelho, da nossa articulação, né? Aqui eu vou mostrar um músculo, né? Esse músculo aqui contrai, é o músculo de trás da coxa, o posterior da coxa, ele contrai. Nota que na hora que ele contrai, ele está ligado aos ossos através de tendão. O tendão são como se fossem cabos, né? Formados, são muito rígidos, muito resistentes, formado principalmente de colágeno, que é uma proteína muito importante, que está ligado ao osso. E o que ele faz? Ele vai tracionar o osso, vai puxar o osso, fazendo com que haja um movimento de flexão do joelho. Tá certo? Tá? Lembrando, esse osso fêmur é o maior osso da coxa e eu tenho aqui, após o joelho, a perna, até o pé. Beleza? Show de bola. Por outro lado, se o músculo da frente da coxa ou anterior da coxa contrai, eu tenho um movimento de extensão do joelho ou extensão da perna. Tá certo? Nota que o músculo também está ligado aos ossos através de tendão. E lembro, ó, tem esse osso aqui, ó, na frente do joelho, que protege o joelho, chamado de patela. Tá certo? Patela. Show de bola. Beleza. E vamos falar agora de outros sentidos, né? O paladar. Aqui nós temos uma imagem de uma língua. Nota que a língua ela é toda áspera, tem umas bolinhas, e é um pouco áspera. O que é isso? O que é essa aspereza? São essas estruturas afiladas chamadas de papilas, tá? E nessas papilas eu tenho a estrutura que mede o sabor, chamado de botão gustativo. Por isso que é muito importante a mastigação. Na hora que você mastiga, que você libera a saliva, está mastigando bem o alimento, esses botões gustativos, eles percebem o sabor do alimento, que são 5, né? O doce, o azedo, o salgado, o amargo e um último sabor descoberto pelos japoneses, chamado de umami. Tá? A palavra umami significa saboroso. Tá beleza? Vamos lá. Em seguida, eu vou falar do olfato, então nota. Quando a gente forma o sabor do alimento, né, através da gustação, eu tenho 5 sabores básicos. Salgado, doce, azedo, amargo e umami. Show de bola, não tem problema nenhum. Só que o sabor do alimento ele não é construído só por esses 5 gostos. Tá? Na hora que a gente pega o alimento ele libera substâncias químicas e aciona aqui na nossa cavidade nasal, aqui no teto da cavidade nasal, tá? Onde nós temos o nervo do olfato, o nervo olfativo, que tem receptores
que vão avaliar as substâncias que estão naquele alimento. E nota, o sabor do alimento ele é construído tanto pelo paladar quanto pelo próprio olfato. E o olfato é muito importante. Até os alunos falaram o seguinte: professor, por exemplo, se eu sentir um cheiro ruim, o paladar muda, né? O gosto. Sem dúvida nenhuma. Se eu sentir um cheiro ruim na comida, o paladar, o gosto já fica diferente. Notando, o sabor do alimento não é só o gosto, é também o cheiro, tá? Então, nós temos a cavidade oral, que está aqui em A, nós temos a cavidade nasal, e essas duas cavidades, eles são ligados, né, por uma região chamada de faringe, tá? E nota, tanto as informações da língua, do gosto, basicamente da língua, né, e ali da mucosa nasal, ali do teto da mucosa nasal, vai construir a informação correta do sabor. Por quê? As regiões de informação da língua e informação do nervo olfatório, eles são processadas no mesmo local. Por isso, quando a gente pega um alimento, a gente cheira, o sabor é muito bom, o gosto fica bem melhor, né? É muito comum, por exemplo, vocês verem, às vezes, as pessoas gostam de beber vinho, elas cheiram primeiro o vinho e depois tomam o vinho. Por quê? Na hora que você cheira, você sente vários odores que vão melhorar o sabor na hora que você prova. Tá? Então, se você provar, cheirar algo e o cheiro está ruim, então, na hora que você prova o alimento, o gosto já fica ruim. A mesma coisa, se eu sentir um cheiro bom, quando eu provar o alimento, o gosto fica melhor, porque eles são processados na mesma região do cérebro. Tá bem, gente? Brigador, valeu!